Olá! Sejam bem-vindos à nossa série de aulas sobre fisiologia óssea. Eu me chamo Carolina Mosini, eu sou fisioterapeuta, eu sou uma amante da fisiologia e a gente está conversando nessas últimas aulas sobre a fisiologia óssea, metabolismo ósseo. O assunto de hoje é remodelação óssea. Então, como é que acontece o processo de renovação do nosso osso? E tudo começa porque eu tenho um processo que a gente chama de aposição, ou seja, a reabsorção localizada de uma certa massa óssea em algum local desse osso, um osso mais antigo que precisa ser renovado, vai ser gradualmente substituído por um osso que foi recentemente formado. Então eu tenho um processo de aposição, ou seja, substitui o osso antigo por um osso novo. E isso é função de duas células que a gente já comentou nas nossas aulas anteriores. Quem é que faz a reabsorção? É o osteoclasto. É uma célula que tem mais de um núcleo, uma célula maior, que fica na periferia da superfície ali, da superfície da matriz óssea e vai fazer esse processo de reabsorção da parte do osso que está mais antigo, do osso mais antigo que precisa ser renovado. E quem é que vai renovar? É o osteoblasto, que é a célula que vai formar a nossa estrutura óssea, que é responsável por construir parte da nossa arquitetura óssea. Então eu tenho sempre um processo de equilíbrio e esse processo ele vai ocorrer durante toda a vida das pessoas e garante assim a renovação do nosso esqueleto. E isso também permite uma certa manutenção da integridade funcional, estrutural, anatômica do nosso osso. Então, se nós estamos em pé, executando diversas funções, como caminhar, correr, andar e ter toda a nossa locomoção, se deve a ter uma arquitetura óssea perfeita. E isso se deve a esse processo contínuo de renovação do nosso esqueleto. Então, essa deposição de osso, ou seja, essa construção do osso, tem que ser exatamente igual ao processo de reabsorção desse osso. Isso garante que a massa total do nosso osso vai permanecer sempre constante e que não vai ter nenhuma alteração em relação a uma osteopenia, que é uma redução dessa massa, desse osso, né? Então, isso garante sempre esse processo de equilíbrio. Então aqui tem uma imagem sempre mostrando um osteoblasto que vai construir a nossa arquitetura óssea e um osteoclasto que vai fazer então esse processo de reabsorção deste osso, né? E lembrando que isso pode acontecer tanto no osso compacto quanto no osso trabeculado, tá? Então uma imagem esquemática, essa é uma imagem já é uma imagem antiga, mas eu gosto muito dela, onde a gente mostra todos os processos que vão acontecer ao longo dessa renovação, dessa remodelação do nosso osso. Então a gente vai ter aqui nesse processo que a gente chama de ativação, né? Onde vão chegar células através da nossa circulação, do nosso fluxo de sangue, né? E vão se diferenciar em osteoclastos ou em osteoblastos conforme o momento de interesse. Então aqui a gente tem um processo de ativação, onde vai iniciar o processo de reabsorção óssea. Então os osteoclastos vão corroer vários milímetros do comprimento desse osso. Inicialmente eles vão se agrupar, quando eles conseguem se agrupar em um conglomerado um pouquinho de osteoclastos, eles vão corroendo vários milímetros de osso, né? Na sequência, esse processo ele vai sofrer uma reversão, então o osteoblasto ele vai ser ativado para fazer a construção novamente desse osso, né? E ele começa esse processo de deposição das camadas, vai se transformando num osteoblasto mais maduro, formando o osso, né? E então a gente vai ter depois um período de latência, onde esse osso foi renovado e vai manter então essas células da superfície óssea, como a gente conhece a nossa matriz óssea, tá? Mas é lógico, aqui tem uma figura bem resumida. A gente vai conversar agora um pouquinho mais detalhado, num exemplo de um osso compacto, que tem as lamelas concêntricas com um sistema de Havers mais bem formado, tá? Então vamos lá, que agora a gente vai conversar sobre as fases. Então eu tenho a primeira fase que se chama ativação, onde a gente vai ter uma ativação dos precursores dos osteoclastos. Quem são eles? Os precursores dos osteoclastos podem vir desde um macrófago diferenciado ou como de uma célula multipotente, uma célula osteoprogenitora, como a gente chama, né? Então vai ser ativado esses precursores aonde?
no vaso sanguíneo que a gente vai ter lá dentro do nosso sistema de Havers. E lá dentro se chama canal de Havers, que é o local onde passa este vaso sanguíneo. Então, através deste vaso sanguíneo no canal de Havers é que vai chegar os precursores dos osteoclastos, né? E vão começar a se diferenciar em osteoclastos para que eles comecem, então, esse processo de reabsorção, tá? E aí vai começar a fase número 2, que é a reabsorção, e vai trazer mais osteoclastos, né? Então, os precursores vão se diferenciando em mais osteoclastos para recrutar mais células desse tipo, garantindo então a reabsorção para outros ósteons também ali desse nosso osso mais compacto aqui neste exemplo, tá? E ele vai então reabsorvendo a lamela por lamela concêntrica até chegar bem perto da superfície dessas lamelas, né? Esse sistema de Havers. E aí o processo vai ser revertido, porque ele não vai mais ter massa óssea para reabsorver. Então vai começar a reverter esse processo, trazendo então os osteoblastos que vão aparecer e vão reverter esse processo, secretando então o osteoide e depositando as lamelas ao redor, né, do canal de Havers que está lá no meio, que é o centro desse nosso ósteon, desse sistema de Havers, tá? E aí começa essa deposição e vai formar então, na quarta etapa, o nosso osso já muito bem formado, depositou todo o tecido ósseo, lembrando que quando estes osteoblastos ficam aprisionados dentro da matriz óssea, ele se transforma num osteócito, né? A gente já viu isso nas primeiras aulas aqui dessa playlist de sistema ósseo que a gente está conversando aqui de fisiologia do metabolismo ósseo, tá? E aí vai formar então um novo ósteon, também chamado de sistema de Havers, aqui no caso de um osso compacto, mais organizado, né? E no trabeculado é aquilo que a gente viu antes, reabsorve os milímetros e reverte o processo, fazendo uma nova deposição de osso naquele local, tá? Então, esse ósteon, que é este aqui, ou o sistema de Havers, como a gente também pode chamar, ele é a unidade anatomofuncional do nosso osso. Por quê? Porque aqui dentro eu vou ter fibras colágenas, que é a parte orgânica do nosso osso, e vai ter cristais, lembra dos cristais que vão ser depositados para formar este osso? Então eu tenho a parte orgânica com a parte inorgânica e isso precipita então e vai formar a nossa estrutura óssea, e isso ao redor sempre de um vaso sanguíneo. Então esse vaso sanguíneo ele é fundamental para manter este sistema de Havers, esse ósteon fisiologicamente jovem, porque é através deste vaso sanguíneo que chegam as células osteoprogenitoras ou que chegam os macrófagos, que vão acabar diferenciando em osteoclastos, mas desse vaso sanguíneo que vai vir as células que vão se diferenciar para fazer então o processo de reabsorção ou de deposição, conforme o momento em que estiver acontecendo o nosso processo fisiológico aqui, tá? Então, por quê, né? No sangue tem macrófagos, como eu acabei de falar, que vão se diferenciar em osteoclastos, e os osteoclastos é quem vai remodelar esse ósteon mais velho, né? Esse osso mais antigo. E também eu tenho pontos de resistência dentro desse ósteon. Eu tenho linhas de força, de pressão que vão ser aplicadas sobre este ósteon. Carol, vai vir da onde essas forças? Da movimentação humana. A gente é um esqueleto que se movimenta o tempo todo. E essa remodelação de osso está acontecendo juntamente da nossa movimentação diária. Então, cada vez que eu tiver forças sendo executadas sobre o meu esqueleto, eu vou induzindo esse sistema de força de vetores, essas linhas que são aplicadas em cima do meu osso através de uma biomecânica perfeita. E isso vai induzir a disposição de minerais, cálcio, fosfato, magnésio, todos os minerais que são importantes para a nossa estrutura óssea ao redor deste vaso sanguíneo. Então, esse vaso sanguíneo é quem vai trazer tudo que o osso precisa para ser, então, remodelado, renovado, reconstruído, né? Então, existem estímulos que a gente pode dar para que essa renovação do nosso esqueleto aconteça de uma forma melhor. Através de quê? Através de forças mecânicas executadas pela movimentação do nosso esqueleto, e essas forças mecânicas elas podem alterar a arquitetura óssea
daquele local onde essa força está sendo executada, tá? Então vamos dar exemplo. Exercícios de fortalecimento, né? Vamos falar de uma academia com musculação ou qualquer atividade que exija do seu osso uma certa resistência, porque está executando uma força sobre aquele local, né? Como um exercício de força, não precisa ser um exercício muito bruto, como eu digo, pode ser um exercício moderado, mas também não pode ser muito leve, né? E eu preciso de um exercício moderado para que isso possa ser estimulado, né? Para que esse osso possa ser renovado a uma perfeição melhor. Então, exercícios físicos que são desenvolvidos nas fases de crescimento e de desenvolvimento vão determinar 7 a 8% da massa óssea no indivíduo adulto. E isso reduz os riscos de fratura na idade avançada. Eu quero dizer que pessoas jovens, adolescentes, adultos jovens, né, que estão ali em uma fase de desenvolvimento ainda do organismo, que estão em crescimento, especialmente os adultos e até algumas crianças que executam exercício físico, vão ter ossos mais saudáveis lá no futuro. Isso é científico, não sei o que estou dizendo, são os estudos e a fisiologia desde sempre que mostra que forças mecânicas aplicadas sobre o osso induzem o seu fortalecimento dessa matriz. Tá? Então, isso é muito interessante. Esse é um estudo aqui que eu estou colocando muito antigo, mas tem estudos já mais jovens, inclusive falando de musculação em crianças, que isso pode ser realmente muito benéfico para o desenvolvimento da arquitetura óssea. Tá? Então, a força de um osso ela vai ser exatamente proporcional ao estresse pelo qual ele é submetido. Então, cargas mais pesadas vão induzir um espessamento ósseo. Tá? Uma sustentação apropriada de forças mecânicas faz uma remodelagem da forma desse osso, né? Então eu tenho uma deposição e uma absorção que vai acontecer de acordo com padrões de estresse. Vocês já devem ter ouvido falar em pessoas que fazem certas fraturas e precisam utilizar fixadores externos ao redor de um osso e muitas vezes é permitido o apoio, porque isso permite que essas forças sejam aplicadas e eu consigo fazer uma indução dessa maturação, desse crescimento ósseo melhor para aquele reparo, que é o assunto da nossa próxima aula agora a seguir, tá? Então, essas cargas, esse espessamento de osso, essas forças aplicadas sobre o osso garantem a dureza normal do nosso osso e uma manutenção disso, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa noção para a nossa vida, tá? Então, um osso velho vai se tornar quebradiço e vai se tornar mais frágil. Então, é claro que a gente precisa renovar essa matriz orgânica conforme essa matriz velha vai sendo degenerada. Eu quero dizer que a gente precisa praticar exercícios físicos regulares de força sobre os nossos ossos para que a gente garanta sempre uma manutenção da dureza e uma manutenção dessa estrutura óssea perfeita por muitos anos. E eu vou dar agora um outro exemplo. Sair do corpo, vamos falar de dentro da boca. Então, a gente tem na região da nossa face a mandíbula e tem a maxila, no qual os nossos dentes estão inseridos, certo? Esses dentes ficam inseridos dentro da nossa maxila, da nossa mandíbula, no alvéolo dentário, como a gente chama, tá? Então, vamos falar desse alvéolo dentário, que é essa região dentro da estrutura do osso onde abriga o nosso dente. Então, ali dentro tem disposição de cristais e de fibras colágenas, que é a parte orgânica, nesse osso alveolar que fica ao redor desse dente, né? E essa disposição desses cristais e dessas fibras colágenas depende do estiramento das fibras do periodonto que ficam ao redor deste dente, entre o dente e a nossa estrutura óssea, tá? Então, de onde é que vem esse estiramento? Das forças que são aplicadas sobre o dente e sobre o osso. E de que jeito a gente faz força sobre o dente e sobre o osso? Mastigando. Então, a mastigação é um tipo de exercício para a manutenção da estrutura da arquitetura dentária? Sim, é sim.
tá? Então, esse osso pode resistir a esse sistema de forças e ele vai se adaptar ao requerimento funcional do periodonto, ou seja, quando essa pessoa mastiga alimentos mais consistentes, mais endurecidos, isso estimula um pouco mais do que mastigar algo muito pastoso ou engolir simplesmente sem muita mastigação, tá? E aí aqui eu trouxe uma analogia para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando um dente ele é extraído, eu não tenho mais essa força ao redor da raiz desse dente, porque o dente não está mais ali naquele alvéolo dentário, certo? Então esse sistema de Haver, o sistema todo que tem ali ao redor nesse osso, fica inútil, porque ele não tem mais função, eu não tenho mais nada sendo aplicado sobre aquele local, né? Então ali vai ter um sistema osteoclástico que vai ser muito bem desenvolvido e ele vai começar a absorver o osso ali, porque eu não tenho mais nada sendo aplicado, então eu não preciso remodelar. Entendeu? Eu não preciso renovar aquela estrutura. E isso vai ser substituído por um ósseo muito simples, tá? De acordo com o sistema de pressão e de forças ali daquela maxila e daquela mandíbula, né? Então, muitas vezes, aqui mora uma outra curiosidade. Muitas vezes coloca implantes dentários e já estimula-se o paciente a fazer um certo nível de mastigação para ajudar nesse processo de osteointegração, né? Do implante com o osso ao qual ele foi implantado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula de hoje sobre remodelação óssea. Fica aqui conosco que a próxima vai falar de reparo ósseo e a gente vai finalizar então essa série de aulas sobre fisiologia óssea.